Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal. Ele não retirará as suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores. Não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele amparará, a livrará e, passando, a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada. Não mão de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível a consumirá. Ela fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. E de medo passará a sua rocha. Os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. Eis que reinará um rei com justiça, e os príncipes governarão com justiça. Será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás. Os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao tolo nunca mais se chamará nobre. Do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala obscenidade e o seu coração pratica a iniquidade, para usar a hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as almas
do avarento são mais. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar verdadeiramente. Mas o generoso projeta coisas generosas, e pela generosidade será exaltado. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, e mulheres que estáis tão seguras, porque a viduma se acabará e a colheita não virá. Temei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despide-vos, ponde-vos nuas e vesti com saco o vosso corpo. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, as fortificações e as torres servirão de cavernas, para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso, segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, e bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá Saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Felizes vós, os que semeiais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento. Ai de ti, que saqueais, que não fostes saqueado, que procedes deslealmente contra os que, assim, não procederam contra ti. Acabando tu de saquear, serás saqueado. Acabando tu de tratar deslealmente, assim te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação, as gentes serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajunta a largata. Como os gafanhotos saltam, assim ele saltará sobre eles. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de juízo e justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão gritando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente.
As estradas estão desoladas. Cessou o que passava pela vereda. Ele rompeu a aliança. Desprezou as cidades e já não faz caso dos homens. A terra geme e pranteia. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz retolho, e o vosso espírito vos devorará como fogo. Os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós os que estáis longe, o que tenho feito, vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir, falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para cima e para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas, um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas se afrouxarão, não puderam ter firme o seu mastro, nem desfraldar a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Chegai-vos, nações, para ouvir, vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo, tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança.
Os seus mortos serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro. Os montes se encherão com o seu sangue. As estrelas dos céus se derreterão, e os céus se enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá, como caiu a folha da parreira, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue. Está engordurada da gordura do sangue de carneiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros. A sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano retribuições pela contenção de Sião. Os seus ribeiros se tornarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará, e para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, pelo século dos séculos. Ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao ribeiro os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. No palácio crescerão espinho, urtigas e cardos nas suas fortalezas. Ela será uma habitação de chacais e morada de avestruz. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o bode selvagem clamará ao seu companheiro. Os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns aos outros. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Porque ele mesmo lançou as sortes por ela, e a sua mão lhe tens repartido com o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exaltará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão glória do Senhor e esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão,
como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas, aleluias, arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que estão os chacais haverá erva com canas de juncos. Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não entrarão e não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E aconteceu no ano 10º, quanto do rei Ezequias. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabizaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Rabizaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e te darei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, sem o Senhor, contra esta terra, para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá e Rabizaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos. Não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabizaque, porém, disse: porventura, mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para te dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam
a sua urina. Rabisaque, pois, se pôs em pé e gritou em alta voz, em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderás livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo infalivelmente: nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e saí a mim. Então coma cada um da sua vide e a sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabisaque, rei da Assíria.